Renata, você trouxe na semana passada, aqui no CNN 360, que a cúpula da Petrobras havia sido avisada pelo governo sobre o risco de promover um reajuste nesse momento. Teve mais reunião nessa semana, como nos contou agora há pouco o Pedro Duran. Vai funcionar, Renata? Pelo visto, não do jeito que o governo quer, né, Kenzo? Pois é, vamos retomar esse bastidor, gente, porque é importante. Pedro Duran detalhou aqui que nessa semana houve pelo menos 2 reuniões nos quais o governo externou a preocupação com o movimento da Petrobras de promover um reajuste. Reajuste que, pelo visto, aí está quase saindo. Pois é, esse movimento, gente, vem de antes. Na semana passada, a gente já trouxe aqui, já com um relato de que ministros do governo haviam enviado esse recado para integrantes ali do comando da estatal que tomassem cuidado. Ou seja, qual era a mensagem? Eu vou contar exatamente como ali um integrante do alto escalão do governo me contou. Olha, tome cuidado, o governo está fazendo um trabalho enorme, um esforço enorme para passar essa medida do ICMS. Aí vem um reajuste grande e acaba com tudo isso. Por que cuidado, né? E por que estava nesses termos, né? Olha um risco. Porque eles entendem, e aí foram o que me disseram integrantes do governo, que uma medida, uma reação tão imediata por parte da Petrobras, ainda que exista sim uma defasagem nos preços, está dada e já há algum tempo, ela pode primeiro causar uma reação do próprio presidente Jair Bolsonaro, que já há bastante tempo não economiza nas críticas, e segundo, uma reação do Congresso Nacional. Então, gente, por que o próprio governo está separando essas coisas? A gente tem por parte do presidente um movimento que começou com a troca do ministro de Minas e Energia, passou pela indicação de um novo presidente da Petrobras. A gente chegou a contar aqui que não se limitaria a isso, né? Que viria a indicação de outras trocas. Então, a gente viu o nome de novos conselheiros. O governo está sim, com a intenção de que, se necessário, vai também promover trocas na diretoria, quer uma troca de guarda completa. Então, esse é um movimento capitaneado pelo Executivo, que faz as indicações e também nos bastidores está pressionando. Segura o quanto der. O outro aspecto é por parte do Congresso Nacional. E aí, conectando com o que esses integrantes do governo me disseram, eu trago declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, recentemente. Ele mesmo disse que a pressão sobre a Petrobras será máxima. Falou em chamar o presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida da concorrência, para saber o que eles estão fazendo, de sim, seguir com medidas ali no Legislativo que possam tentar dar um freio nessa postura da Petrobras. Agora, gente, a Petrobras está fazendo algo fora do script? Não, essa que é a questão. A Petrobras está seguindo, aliás, seguindo com defasagem, pelo que a gente vê, uma política de preços que foi aprovada lá atrás, ainda no governo Michel Temer, e que passou a prever que ela tem de acompanhar a oscilação dos preços internacionais. Então, o enrosco está aí. O governo quer tentar que haja uma diferença nessa política de preços, sem que, de fato, ele promova uma mudança na política de preços. Então, o complicado, e para os investidores isso é um problemão, porque você não está só mudando o comando, ali, acabando corroendo, de certo modo, a governança da empresa. Você está querendo, nos bastidores, por uma série de pressões em reuniões, em recados, fazer com que o comando da estatal não siga o que a empresa tem de seguir. E esse estique-puxa que a Renata acabou de falar para a gente, explicar com detalhes para a gente, tem um impacto direto, impacto político, né, Yuri? Sem dúvida alguma, Kenzo. A gente tem, enfim, todas as pesquisas de opinião, de intenção de voto do cenário eleitoral têm apontado a inflação como a principal preocupação dos eleitores, dos brasileiros, e a responsabilidade do presidente da República pela alta dos combustíveis. E é natural que seja assim. A Petrobras apesar de ter ações negociadas em bolsa, etc., ainda é uma estatal e é muito vista, atrelada à responsabilidade pelo preço dos combustíveis, ainda é muito diretamente ligada à figura do presidente da República. E isso vale todo esse tipo de questão muito forte, naturalmente, num país presidencialista como o nosso, em que o presidente tem tantos poderes à mão, ao contrário do que às vezes a gente ouve, de que a presidência da República estaria limitada em suas ações, mas fato é que
num sistema presidencialista, o presidente tem sim muito poder nas mãos quando quer atuar em relação a uma série de setores. A gente viu, por exemplo, na crise de 2013, que começou com transporte público, com tarifas municipais de ônibus, depois tarifas estaduais, mas isso atingiu também a popularidade da então presidente Dilma Rousseff. Ela contava ali com índices acima dos 60% de aprovação e caiu para 30%. É natural que o presidente da República seja responsabilizado enquanto não houver uma solução para um problema sentido diariamente pela população, que é o caso da alta dos combustíveis e a sua repercussão na economia como um todo, o que gera a inflação que a gente está vivendo acima dos 2 dígitos já há mais de ano. Renata, que fala muito com o mercado. Renata, o impacto disso, dessas informações, desse estica e puxa, dessa nova reunião do Conselho, dessas tentativas de tratativas do governo que você detalhou agora há pouco, o impacto disso no mercado, Renata, conta pra gente. Bem, se sair o aumento, o impacto vai ser positivo. A gente viu, inclusive, quando houve recentemente a decisão do governo de encaminhar essa proposta de emenda à Constituição e tentar encaminhar um acordo com os governadores para que houvesse a redução, né, do ICMS sobre combustíveis, com uma compensação. Quando o governo se engajou nesse caminho, né, a gente teve aquele anúncio, né, com pompa e circunstância por parte do presidente Jair Bolsonaro, o resultado foi uma valorização das ações da Petrobras. Por quê? O investidor olhou e falou, olha, se o governo está seguindo por esse caminho, de repente vai deixar aqui esse caminho de pressionar a Petrobras, vai deixar a Petrobras seguir o seu rumo. O que a gente viu não foi exatamente isso, né? E a gente estava justamente detalhando esse bastidor, gente, as coisas estão conectadas. O que a gente viu no dia seguinte foi integrantes do governo dos bastidores falando, olha, não mudou nada, a pressão vai seguir, inclusive ela pode aumentar, porque se a Petrobras sair reajustando loucamente os combustíveis, esse esforço dá em nada. Por um lado, houve essa sinalização. Por outro, houve a sinalização de que a intenção de seguir com as trocas nas estatais estava mantida e seria colocada a cabo. Agora, Kenzo, se por um lado o comando da Petrobras olhar tudo isso, a pressão e falar, minha obrigação é com o estatuto, é com a política de preços, é por isso que eu vou ser cobrado, então, portanto, eu vou seguir aqui o meu caminho, as ações vão ser beneficiadas, porque os investidores vão entender que, a despeito desses movimentos, a estatal está seguindo o caminho que foi pactuado com os investidores. E por que eu digo pactuado? Gente, quando alguém vai lá e compra as ações da Petrobras, ela faz, né, idealmente, faz um estudo sobre a empresa, os resultados dela e como ela tem que seguir, ela está fazendo contas do que está em vigor, que é essa política de preços. Então, se for esse caminho, ações valorizadas. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte, a gente tem visto nas últimas semanas uma volatilidade muito grande nas ações da Petrobras e muitas vezes um descolamento com o que está acontecendo no barril de petróleo e ações de petroleiras internacionais. Então, a gente às vezes tem um dia de alta no Brent, que é o preço de referência do barril de petróleo, você vai olhar a ação da Petrobras e você fala, deve ter melhorado, né? Porque está aumentando ali, mas não. A gente vê que há uma reversão aqui e a explicação é justamente o ruído político. Ou a declaração que vem do presidente da Câmara dizendo que vai pressionar, ou sinais do governo de que vai tentar mudar essa política de preços. Tudo isso tem influenciado muito, Kenzo. Obrigado, Renata e Yuri. Daqui a pouco a gente volta, então, para mais uma rodada de análise.